Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Daremos sequência à nossa unidade temática sobre os pronomes demonstrativos e reflexivos. Trabalharemos com a semântica e a coesão, com o intuito de que vocês reconheçam os recursos de coesão referencial com o uso dos pronomes e estabeleçam relações entre partes de um texto, identificando os pronomes que contribuam para a continuidade do mesmo. Pronomes demonstrativos são aqueles que se referem à posição no tempo e no espaço. Vamos relembrar? Os pronomes demonstrativos: este, estes, esta, estas, isto. Primeira pessoa do discurso: esse, esses, essa, essas, isso. Segunda pessoa do discurso: aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo. Terceira pessoa do discurso. Os pronomes este, esse, aquele e suas variações são chamados de pronomes demonstrativos variáveis, pois mudam conforme a pessoa do discurso. Já os pronomes demonstrativos isso, isto e aquilo são classificados como pronomes demonstrativos invariáveis, ou seja, não mudam. Vamos praticar? Temos aqui uma tirinha de Mafalda, onde ela diz: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Se fôssemos completar a fala de Mafalda com um dos pronomes demonstrativos adequados, qual deveríamos usar? Este, aquele ou esse? Lembrando que a fala de Mafalda refere-se a algo que ela falou em um passado próximo. Portanto, deveríamos utilizar que pronome demonstrativo? Acertou quem falou o pronome demonstrativo esse. Portanto, o pronome adequado a completar essa lacuna seria esse. Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala, porque se refere a algo falado em um passado próximo, lá no segundo quadrinho. Temos aqui pronomes demonstrativos para completarmos a lacuna de acordo com a fala dos personagens Helga e H. Como você chama? Não tenho nome para, simplesmente juntei algumas sobras. Me recuso a comer comida anônima. Na fala de H, como você chama? Não tenho nome para. Então, observem que H pergunta de algo que está no momento, no presente. E Helga está retomando a pergunta de H, falando de algo que aconteceu a um passado próximo. Então, que palavras, que pronomes marcaríamos? Isso
isso, isto, isto ou isto, isso. Respondeu corretamente quem marcaria o item C quando diz: como você chama isto? Remete a algo de presente, no momento. Não tem um nome para isso. Isso refere-se a um passado próximo, a fala de H. A fala que H cometeu em instantes. Vamos relembrar? Os pronomes pessoais do caso oblíquo: mi, ti, nos, vos, si, se, si, consigo. Esses pronomes são chamados de pronomes pessoais do caso oblíquo, que são utilizados para substituir nomes. Estes em destaque são também chamados de pronomes reflexivos, ou seja, a ação verbal do sujeito reflete sobre quem a pratica. Para entendermos os pronomes reflexivos, nós temos aqui um exemplo. A garota se penteou ao acordar. Então, o pronome reflexivo se refere-se à ação verbal dela, que reflete nela mesma. Os garotos não trouxeram os celulares consigo. Então, a ação deles refletem sobre eles mesmos. Então, o pronome reflexivo se, consigo, são chamados de pronomes oblíquos e também pronomes reflexivos. Vamos observar aqui um trechinho de um texto, O Espelho de Machado de Assis. Um grupo de senhores, por várias noites, reuniu-se para discutir sobre os assuntos de alta transcendência, coisas metafísicas. No grupo, um dos participantes se destacava pelo silêncio. Nesse trecho, destaca-se o pronome reflexivo se, chamado de pronome pessoal do caso oblíquo, e também pronome reflexivo. Por que um pronome reflexivo? Porque a ação verbal do sujeito reflete sobre ele mesmo. Dirigi-me à caixa e à seção de pacotes e na rua. Abraçado aos meus sapatos, lembrava-me do grande susto que o espelho mágico havia me passado. O espelho mágico, Samuel Fernandes. Nesse trecho, apresenta-se os pronomes reflexivos me, também chamado de pronome pessoal do caso oblíquo. A ação verbal reflete sobre quem a pratica. Dirigi-me ao caixa. Lembrava-me. Então, a ação do sujeito reflete nele mesmo. Obrigada mais uma vez, pessoal. Um bom estudo, boa aula e até o próximo.